uma entrevista, uma notícia interessante sobre a trajetória e as conquistas do movimento LGBTI no brasileiro. Essa é uma notícia que foi de 2017, teve um pouco de atualização, parece. É bastante texto. As perguntas são: se pergunte qual a origem do movimento LGBTI no Brasil. Pergunte-se como uma doença mudou o movimento. Doença. Ah, sim. Quando houve avanços civis, quais os desafios do movimento? Por que a justiça é protagonista dos avanços no mundo? Os direitos LGBTI, em aspas, a evolução do debate público e na arte, obras de temática LGBTI. E vá ainda mais fundo lá com os programas, com os trequinhos extras de livros, sei lá o que. Vai. Aqui tem uma foto de uma cara na parada, de uma moça na parada LGBTI. A Parada do Orgulho LGBTI de São Paulo é atualmente uma das maiores celebrações de diversidade do mundo. Centenas de milhares de pessoas se unem à Avenida Paulista todo ano em um evento de diversão e exposição de temas. Carros homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais. Sua existência é fruto de um movimento que começou no Brasil na década de 1970. Com pequenas publicações alternativas, se organizou na década de 1980 em uma resposta à crise da AIDS. E se tornou mais visível na década de 1990, abrindo espaço para a conquista de direitos. A realidade mostra, porém, que essas conquistas vieram a partir da decisão do Poder Judiciário ou Executivo e não de novas legislações propostas e aprovadas pelo Congresso, reflexo de um país conservador que ainda registra recordes de agressões contra pessoas LGBTI. Qual é a origem do movimento? E avanços, né? O movimento pelos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no Brasil começou a partir da reunião dos espaços sociais, combates e clubes nos anos de 1970, em plena ditadura de que não, sei lá. Eram nesses espaços que publicações homossexuais circulavam. Elas serviriam de referência numa fase inicial da organização. Gueto era um nome que já usávamos para boates frequentadas por gays, lésbicas e travestis. Tinha uma palavra extra para isso? Louco. Fazíamos panfletagem e buscávamos montar nossa pauta de reivindicação e apoio lá. Diz Alice Oliveira, militante lésbica. Isso me lembra de uma notícia que uma vez eu vi um vídeo sobre o luta LGBTI também, só que lá dos Estados Unidos. E daí, lá dos Estados Unidos, falava tipo, falava de um casal que tinha LGBTI, em que, bom, a coisa é que esses caras, essas pessoas, o fim delas são muito tristes. Daí essa pessoa que ficou lutando sem parar pelo poder LGBTI, ela acabou morrendo. Não vou falar as consistências tristes dessa história, mas parece, pelo que eu entendi, parece que acontecia também muito no Brasil, muito mais no Brasil, mas acontecia em vários outros lugares, né? Coisas tristes. Publicações precursoras: O Lampião da Esquina. O primeiro jornal da temática homossexual com grandes tiragens em circulação nacional foi O Lampião da Esquina, fundado em 1978 com parte da imprensa alternativa da época. Ela se beneficiava do abrandamento da censura imposta pelo regimento militar. A ideia da publicação era dizer não ao gueto e, em consequência, sair dele, conforme a afirmativa ou editorial da primeira edição do veículo. O Lampião fazia oposição à ditadura e servia para denunciar abusos contra LGBTI+, como a prisão arbitrária de lésbicas devido à sua orientação sexual em 1980. Em São Paulo, no que foi apelidado de a Operação Sapatão, algo que continuou a ocorrer com transexuais e transvestis após a redemocratização, a cobertura do veículo concluía outras coisas sociais, como a questão indígena, que era também uma resposta à parte da esquerda, que associava os gays e decadência burguesa e via o movimento homossexual como o desvio da luta principal, que era o fim do capitalismo. Era uma ideia de evolução com luta armada de um homem muito masculino que pega em armas, afirma a ativista transfeminista e escritora Helena Vieira com uma entrevista ao Nexo. O que é isso? Ah, entendi. Bom, eu não vou falar de novo a frase, a palavra.
Em sua edição de 1979, o Lampião da Esquina abriu o espaço pela primeira vez para participantes lésbicas que escreveram um longo artigo chamado Não Somos Anormais. Em 1981, elas criaram um novo jornal, depois transformado em boletim, vendido no Ferro Bar, frequentado por lésbicas no centro de São Paulo. Sua venda não era aprovada pelos donos e as militantes chegam a ser expulsas. No dia 19 de agosto de 1983, participantes da GALF, Grupo de Ação Lésbica Feminista, fundado em 1988, com apoio de outras feministas e de gays, driblam um porteiro de ferro e fazem um ato político e conseguem reverter a proibição. O evento repercutiu nacionalmente e é frequentemente comparado à revolta de Stonewall de 1969, em que LGBTIs revidaram a uma ação policial do bar Stonewall, Nova York. Décadas depois, militantes propuseram a comemoração de 19 de agosto como Dia de Orgulho Lésbico, reconhecido no estado de São Paulo pela Assembleia Legislativa. Legal. Aí tem uma foto do Lampião da Esquina, da revista. No decorrer do tempo, cada uma das entidades que formaram a sigla LGTBI desenvolveu uma voz política própria. Juntas compõem a sopa de letrinhas de movimentos que incluem também as letras Q de queer e A de assexual. Siglas do movimento LGBTI, gays. O primeiro grupo homossexual das siglas, tem conteúdo das siglas aqui? Foi o Somos, Grupo de Afirmação Homossexual, fundado em 1978 em São Paulo. Em um momento em que os movimentos estudantis e dos trabalhadores também se estruturavam, apesar de a palavra homossexual dizer respeito a também às lésbicas, ele possuía no início principalmente homens gays. Lésbicas. Em 1979, sabe, primeiro foi o G. Por que o G tá... Por que tá falando do G antes do L se o L tá antes do G? Muito estranho, né? Lésbicas. Em 1979, um número maior de lésbicas se juntam ao Somos após... o Somos, né? Que era o grupo primeiro, né? Se juntam ao Somos. Após um debate no Departamento de Ciências Sociais da USP, elas fundam uma subdivisão do grupo, as Lésbicas Feministas. A letra L é incluída na sigla geral do movimento em 1993, quando os militantes votaram para que o sétimo encontro brasileiro de homossexuais passasse a se chamar Encontro Brasileiro de Homossexuais e Lésbicas. Em 2008, a Conferência Nacional GLBT. Você viu? Antes, por isso que antes era GLBT. Ou seja, antes era gay, depois lésbicas, e não sei o que era o B, e não sei o que era o T. Quer dizer, eu penso em palavras, mas não sei se eles estão falando dos termos, né? Decide, após a polêmica, debate, posicionar a letra L à frente do G. O movimento passa a ser LGBT, com o intuito de dar maior visibilidade às lésbicas. Daí B de bissexuais. Legal. Uma parte da luta dos bissexuais corresponde à de homossexuais, como o direito à união civil e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Bissexuais buscam, no entanto, a visibilidade e reconhecimento de que não são apenas identidades indecisas entre homo e heterossexualidade, ou que se tratam de pessoas necessariamente promíscuas. Em 2005, o Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Transgêneros aprovou o uso de GLBT, incluindo oficialmente a letra B, como representação de bissexuais. Depois tem os T de travestis e transexuais. Em 1992, formada no Rio de Janeiro, a primeira organização política de travestis da América Latina. A letra T é incluída no Movimento Geral de 1995, quando gays e lésbicas convidam formalmente travestis para seu encontro nacional e se funda a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis. Em 2008, a Conferência Nacional GLBT decide que T identifica simultaneamente travestis e transexuais, homens e mulheres, mas não transgêneros. Intersexuais. Olha a nova letra I. Aqueles que nascem com um sexo não claramente definido como masculino ou feminino são alvos de violação específicas, como operações quando bebês. Não somos aceitos como militância integrante da sopa de letrinhas, afirma o militante intersexual Amiel Vieira.
Voltando. O símbolo tem a função de abarcar todas as identidades inseridas nos espectros de gênero e sexualidade que não são cobertas pela sigla LGBTI, como queer, assexuais e outros. Ah, entendi, por isso que estava aqui a marca PAN. Era só estar falando do LGBTA+. Mais. O símbolo do mais tem a função de abarcar todas as identidades inseridas por espectros de gênero e sexualidade que não são cobertas pela sigla LGBTI, como queer, assexuais e outros, né? Você viu que não tem o A do assexuais, né? O processo de aproximação e formação de um movimento conjunto ocorreu não só via grupos de visibilidade nacional, mas também por pequenos grupos locais e não sem percalços. Por exemplo, muitas militantes lésbicas veem traços de machismo e domínio de homens gays sobre o movimento geral. Travestis e transexuais, homens e mulheres, por outro lado, apontam protagonismo excessivo de gays e lésbicas sobre pautas no que o militante travesti Major Marchi definiu em 2010 como tutela, em paralelo. Transsexuais mulheres e transvestis debatem entre si as diferenças exatas entre duas identidades. Como uma doença mudou o movimento. Se no início dos anos 1980 se encontravam mais de 20 grupos homossexuais no Brasil, em 1984 contabilizavam-se 7 e em 1985 6. O Lampião deixou de ser publicado em 1981 e o Somos se dissolveu em 1983, em um período no qual os estágios finais da ditadura geravam uma crise entre movimentos sociais. No geral, eles precisavam organizar novas formas de atuação que não fossem pautadas pelo grande inimigo que o governo militar representava. O movimento homossexual tinha uma questão particular: a eclosão da epidemia de AIDS que afetou com mais força e primeiramente homossexuais, homens assim como bissexuais, travestis e transexuais no início da década de 1980. Homossexuais ganharam um novo estigma como vetores de uma doença mortífera e a pauta de liberação sexual se esvaziou frente à nova crise de saúde pública. Militantes do estado de São Paulo, especificamente, deixaram os grupos estabelecidos. Muitos passaram a atuar como em projetos de combate à AIDS. Grupos como o GGB, Grupo Gay da Bahia, fundado em 1980 em Salvador. Cara, eu fico falando 1980, mas eu podia falar só anos 80, ou 80 só. E Triângulo Rosa, fundado em 85 no Rio, tomou a dianteira no movimento contra a AIDS, né? No meu bairro de Salvador, daí que tem uma frase de um cara aqui, fundador. No meu bairro em Salvador, Barris, às vezes eu passava de moto e tinha uma molecada que gritava AIDS, né? A estigmação de uma doença. A crise servia para aumentar a visibilidade dessa população. Verbas estatais de agências de cooperação internacional para combate à AIDS passaram a financiar grupos de homossexuais que até hoje atuam em suas comunidades como parte da resposta ao problema. A resposta das travestis e transexuais. A pressão exercida pela doença faz com que travestis também se organizassem. Em 84, a pernambucana Brenda Lee. Provavelmente essa foto que está aparecendo aqui era da Brenda Lee, mas não, era só de um participante. Só falar só. Começou a acolher em sua pensão em São Paulo as chamadas pacientes sociais, ou seja, pacientes com AIDS que não estavam doentes o suficiente para serem internados em hospitais. Que legal. Mas debilitados a ponto de não conseguirem manter vidas independentes. O local que continua a existir foi chamado inicialmente de Casa das Princesas, depois batizado de Casa do Apoio Brenda Lee. Segundo o artigo Contribuição a um Futuro Trans, publicado em 2003 na revista latino-americana Sexualidade, Saúde e Sociedade, projetos de prevenção de AIDS ofereceram a possibilidade concreta, através de cursos de capacitação e financiamento de projetos, para que travestis se constituíssem como sujeitos nos campos jurídico e político. Em 1992, um grupo de travestis que se prostituía na Praça Mauá, região portuária de Rio de Janeiro, e se reunia como parte do programa contra a AIDS, saúde da prostituição, do ISER, Instituto Superior de Estudos da Religião, forma a primeira associação travesti do país, o ASTRAL. Nome engraçado. Associação de Travestis e Liberados. Rapidamente, suas pautas passam a incluir a luta contra a repressão e continuavam a ocorrer ações de perseguição policial e prisão em massa de travestis. Que coisa triste. Como forma de limpar pontos da cidade, mesmo com o fim da ditadura. A Astral imprimia uma especificidade. As violências físicas e simbólicas sofridas pelos travestis não eram as mesmas
que são sofridas por gays e lésbicas, afirma em entrevista ao Nexo o historiador Elias Veras, autor Travesti, Carne, Tinta e Papel. Quando houve avanços civis, a resposta governamental à AIDS é considerada uma das primeiras formas de reconhecimento do movimento LGBTI. Em suas demandas houve, no entanto, outras vitórias. Vitórias do movimento LGBTI+. Homossexualidade não é doença. Desde a promulgação do Código Penal Imperial, em 1830, não havia uma lei que punisse o amor com pessoas do mesmo sexo, mas o homossexualismo ainda era rotulado na década de 80, no século XX, como um desvio do transtorno sexual. No Código de Saúde do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, em 1981, o Grupo Gay da Bahia iniciou uma campanha nacional junto à sociedade civil, psicólogos e psiquiatras pela despatologização da homossexualidade. Ou seja, virar que não é doença, sabe? Despatologização é fazer que não é doença. Começando só a vitória veio só em 1985, demorou 4 anos, com decisão favorável do Conselho Federal da Medicina. A despatolarização ocorreu no Brasil 5 anos antes da Organização Mundial da Saúde retirar a homossexualidade de sua lista de doenças. Sério que a Organização Mundial da Saúde estava anotado isso como doença, meu? Que louco. Só pra ver como você acha que as coisas são incríveis, mas não são incríveis, são bestas, são idiotas. Você acha que elas criam uma imagem de seres incríveis, mas não são. A OMS não é incrível, tá? Orientação sexual. Na década de 1980 também se fortaleceu entre gays, lésbicas e bissexuais a defesa do uso de termo orientação sexual em oposição à opção sexual. Em oposição à opção sexual, diga por demarcar que a homossexualidade não é uma escolha objetiva, mas tampouco uma condição biológica inata. O grupo Triângulo Rosa do Rio realizou a defesa da inclusão do termo orientação sexual na Constituinte de 1987. Em 2 pontos, o artigo que veta a discriminação por origem e raça